Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 7. A descendência de Issacar. Issacar gerou 4 filhos: Tolá, Puá, Jassube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Abissão e Samuel, chefes das famílias que formaram seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias, somavam 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Israías, e estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos, por isso, conforme a genealogia de sua família, eles somavam 36.000 homens treinados para a guerra. Versículo 5. Tinham irmãos e parentes pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87.000 homens. A descendência de Benjamim, versículo 6. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. E os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. 5 chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 guerreiros valentes. Versículo 8. Estes foram os filhos de Bequer: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abaías, Anatote e Alemete. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Gediael foi Bilã, e estes foram os filhos de Bilã: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Versículo 11. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Usim era filho de Aer. A descendência de Naftali. Versículo 13. Naftali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum, netos de Bila. A descendência de Manassés. Versículo 14. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, que foi pai de Gileade. Maquir tomou por esposa Maaca, irmã de Upim e de Supim, outro descendente de Manassés,
chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Versículo 16. Maacá deu 2 filhos a seu marido Maquir, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. O primogênito Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Requém. Versículo 17. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Versículo 18. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Semida foi pai de 4 filhos, Alã. Vou ler novamente, desculpe. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. A descendência de Efraim, versículo 20. Efraim foi o genitor de Sutela, e Sutela foi pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate. Versículo 21. Pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar o gado deles. Versículo 22. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos, e seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Versículo 24. Sua filha chamava-se Sheerá. Foi ela a fundadora da cidade de Bet-Oron Baixa, e também Uzem-Sheerá. Versículo 25. O filho de Berias foi Refa, que gerou Recefe, que foi o genitor de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elissama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Versículo 28. Seu território e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste, Gozer e seus povoados a oeste, e Siquém e Aiá, com todas as suas aldeias e arredores. Versículo 29. A tribo de Manassés administrava as cidades de Bet-Seã, Taнаque, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores. Os descendentes de José, filho de Jacó, Israel, viviam nessas cidades. A descendência de Aser, versículo 30. Os filhos de Aser foram Ima, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sheerá. E estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o genitor de Bir-Zavite. Eber deu origem a Jaflete, Somer e Otão, chamado de Elém, e a irmã deles, Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete. E estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Elém, irmão de Somer, Zofa, Imna, Celes e Amal. Versículo 36. Estes foram os filhos de Zofa, Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa
Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jeter: Jefoné, Pispa e Ará. Versículo 39, e estes foram os filhos de Ula: Ará, Aniel e Rizia. Versículo 40, todos esses foram descendentes de Asser, chefes de famílias, homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres, e o número de alistados mediante suas genealogias para o serviço militar somava 26.000 guerreiros. Observemos o que diz aqui o comentarista. Vou ler o versículo e depois o que diz o comentário aqui embaixo. Issacar gerou 4 filhos: Tolá, Puá, Jassub e Sinrom. Veja só, juntamente com o 8º capítulo, este conclui as genealogias das tribos de Israel, ainda que tanto Dan como Zebulon não constem. Em 6:61, Efraim e Dan não são incluídos, como era de se esperar, ainda que algumas traduções acrescentem esses nomes. Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, referindo-se do versículo 1 ao 5. A tribo de Issacar é mencionada principalmente pelo número de soldados que forneceu e por suas genealogias meticulosas. Do versículo 6 ao 12, assim diz o comentarista: a primeira de várias listagens para Benjamim enfatiza o número de soldados nessa tribo. Essa era a tribo que pertencia a Saul, o primeiro rei dos hebreus. No versículo 13, Naftali é mencionado em um único versículo breve. Aparentemente, sua genealogia não era importante aos dias do cronista, porque, após o exílio, parece não ter havido um grande contingente de Naftali entre aqueles que voltaram a Judá. 9:3. Agora aqui, versículo 14. A esposa de Manassés era arameia. Assim, outra pessoa gentia foi incluída na linha da descendência. E aqui, referente ao versículo 30 ao 40, a tribo de Asser, localizada ao norte, na região costeira, era de importância secundária. Entretanto, uma descendente de Asser, uma profetisa, Ana, levou a Deus no templo por causa do nascimento de Jesus. Louvou a Deus no templo por causa do nascimento de Jesus. E aqui do versículo 15, Zelofeade e suas filhas deram uma importante contribuição para a cultura de Israel. Em Números 27, 1 ao 6, as 5 filhas de Zelofeade pediram a Moisés que desse a elas sua herança na terra. E Moisés atendeu ao seu pedido. Esse evento estabeleceu o precedente de que as mulheres podiam herdar propriedade, algo que a maioria das culturas vizinhas não permitia. E agora do versículo 29. Efraim era uma das principais tribos, uma rival à altura de Judá. Quando o reino se dividiu, Efraim foi a principal entre as 10 tribos, de modo que Efraim é muitas vezes sinônimo de todo o reino do norte. As mortes de Esser e Eleade devem ter acontecido enquanto os israelitas estavam no Egito, de forma que esses homens devem ter se aventurado ao norte de Gaza. Mas o cronista frequentemente não menciona esse contexto geográfico e histórico, mesmo estando inteiramente ciente dele, segundo Crônicas 9:28.
Várias cidades habitadas pelos efraimitas, como Bet-Sean e Megido, eram importantes por serem altamente fortificadas.